Efésios capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos. É um texto bem conhecido, que talvez você saiba de cor. Só não lembro o endereço. Mas Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa chamada doutrina da salvação pela graça foi fundamental na época da Reforma Protestante, lá no século XVI, para restabelecer o que a Bíblia diz sobre salvação, que é graça. E essa doutrina sempre incomodou o ser humano, e ainda incomoda, e nos deixa levemente desconfortáveis ainda hoje. E por mais que a gente às vezes não perceba, mas ainda nos dias de hoje existem aí debates acalorados sobre essa questão, sempre teve. E esse tema, assim, ele às vezes acaba trazendo esse desconforto ao longo da história, porque nós vivemos ainda hoje, eu acho que mais hoje até na época da Idade Média, uma cultura do desempenho. Nós temos que ter alta performance, nós temos que fazer valer a pena, nós temos que ter boas notas na faculdade, nós temos que fazer o nosso melhor no trabalho, nós temos que dar conta de tudo, nós somos os super-homens e as mulheres maravilhas do nosso tempo, e nós precisamos conquistar tudo, e nós merecemos, porque afinal nós trabalhamos e fazemos tantas coisas, né? E nessa cultura de que, então, mas se eu não posso e eu não consigo, eu posso comprar, né? Nós vivemos uma época também onde se eu não posso alguma coisa, eu compro. Ter, então, essa doutrina da graça de Deus acaba sendo um pouco difícil de compreender. Então, não foi diferente na época da Idade Média, e a gente vai entender um pouquinho ao longo do tempo por que isso foi acontecendo e por que ainda é importante nós trazermos a memória e falarmos. Todo mês de outubro, quando a gente lembra e traz à tona a Reforma Protestante, essas coisas que são importantes para nós. Lembre-se lá em Atos dos Apóstolos 2,46, lá no comecinho da igreja, que os irmãos partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, no início da igreja cristã, as coisas eram bem simples, né? As coisas começavam dessa forma. A ceia do Senhor, como a gente conhece hoje, foi adquirindo, conforme o tempo, uma interpretação cada vez mais elaborada. Na mesma medida que a simplicidade do Evangelho, lá de Atos dos Apóstolos, foi sendo perdida, uma ampla variedade de cerimônia foi sendo acrescentada. E a gente foi perdendo essa ideia da graça. Inicialmente, então, as pessoas participavam da ceia, e lembro que elas tinham que fazer, pelo menos ainda hoje nas nossas igrejas, é o que a gente traz à memória, 1 Coríntios 11, 28, fazer um autoexame, né, verificar essa orientação do apóstolo Paulo. Só que com o passar do tempo, esse autoexame, essa preparação para receber a ceia do Senhor começou a ficar mais elaborada. O pessoal, para receber a ceia, tinha que lavar a mão, tinha que vir com as roupas limpas. Então, no começo, cada participante ia lá no pão, colocava a sua mão e puxava um naco do pão. Com o tempo, esse pão começou a ser servido em pires de ouro, em pedaços de linho. Ele colocava o pão lá todo bonito e tinha que ir lá pegar. Mais tarde, no século XI, o pão passou a ser servido direto na boca de quem participava da ceia. E essa pessoa tinha que estar de joelhos diante do altar. O pão,
Então ele era consagrado e ele não era servido só na igreja, mas também nas casas. E passou a ser considerado útil, sabe para quê? Para prevenir desastre, para fazer com que as coisas não acontecessem conforme acreditava-se que podia. Então, na verdade, o pão ganhou um aspecto supersticioso de proteção. Se eu comer esse pão, nada vai acontecer comigo. Com o tempo, quando a pessoa estava lá prestes a morrer, também o pão era levado na casa da pessoa como alimento para a jornada da morte. Então, ela recebia o pão para poder caminhar. Então, começou-se a criar em volta da ceia do Senhor várias superstições. Então, o passo seguinte, então, foi estender a ceia do Senhor não somente a quem estava vivo, mas a quem já tinha morrido. Como é que funcionava? Nessa época, que lá, depois do século XI, na Idade Média, tinha um costume pagão de fazer oferta a quem tinha morrido, a comida, né? Algumas religiões ainda fazem isso, oferecem o alimento para alguém que já morreu. Então passou-se a oferecer a ceia para quem já tinha morrido. Então, no aniversário da morte, fazia-se uma cerimônia para aquela pessoa que tinha morrido. Então, quando mais para frente surgiu a doutrina do purgatório, com o Papa Gregório o Grande, assim então ela passou a ser interpretada como o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo sendo oferecido para quem tinha morrido. Lembra a ideia do purgatório? O que era? A gente vai entrar nisso, mas a pessoa não tinha... Ela ficou devendo nessa vida, a gente vai entender isso. E aí ela ficava, para ela poder ser salva de vez ou ir para o inferno, ela ficava num lugar, um meio termo, que é o purgatório. Então a gente vê que a ceia do Senhor, com o tempo, ela foi sendo desvirtuada e ela deixou de ser meio de graça. Ela deixou de ser um momento onde celebrava-se o que Cristo tinha feito pelo ser humano e passou a ser mais uma cerimônia religiosa. Porque ela foi se elaborando e ela deixou a sua ideia original, que é expressar a graça de Deus. Então, ela passa a ser servida, então, para quem já estava às vésperas de morrer, passa a ser oferecida para quem já tinha morrido, passa a ser um amuleto religioso, então, para prevenir desastres, doenças, pestes, tragédias. Então a gente vê aí um sincretismo, é uma mistura da religiosidade, daquilo que a Bíblia fala com aquilo que o povo acreditava. E diante de tudo isso, né, a reforma protestante, ela vem dizer em bom e alto som, sola gratia, somente a graça de Deus, não precisa de tudo isso. O que vocês estão fazendo? Onde está isso na Bíblia? Então, nós somos salvos, não por rituais. Não é pelo pão que nós celebramos uma vez por mês e nem pelo vinho. Então, não pela memória de alguém que possa oferecer essa ceia ou esse pão quando nós estivermos já morridos. Os sacramentos não salvam, eles são meios da graça de Deus. Ou seja, através dele nós podemos ter o simbolismo e sentir Deus e o que ele fez por nós, mas o sacramento em si não salva ninguém. Então isso é importante. E o mesmo aconteceu com o batismo, né? Que eu apontei só a ceia, mas a gente sabe até hoje que tem até hoje ainda existe, né? Não pode se morrer pagão se não for batizado. O batismo tem um efeito de salvação, mas biblicamente falando ele não tem, não existe. Então, no início da igreja cristã, lá em Atos, vamos voltar lá, à medida que o evangelho era anunciado, as pessoas iam se convertendo, e elas iam sendo discipuladas e batizadas, e isso provocava uma mudança de postura e de hábitos em grande parte dos convertidos, que vinham das religiões politeístas e tinham costumes que não se harmonizavam com a fé cristã. Era a realidade quando Paulo escreveu o que a gente leu para os Efésios.
Essa era a realidade daquele tempo. É claro que não se podia esperar que os crentes parassem de cometer pecados depois de terem sido batizados. Os próprios apóstolos tinham deixado isso claro nos seus ensinos. Não é porque você se arrependeu, porque você foi batizado, que você deixa de pecar. Está lá em Tiago 3, em 1 João 1. Né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, assim, no entanto, os cristãos sempre alimentavam a esperança de que os novos convertidos, quem está chegando na igreja, se abstivessem de pecados graves, que houvesse uma mudança, pelo menos naquilo que era mais evidente. E isso a gente ainda espera ainda hoje, porque a gente tem aquela ideia de continuar firme no caminho de santidade. O nosso Deus é santo, nós queremos ser santos como Ele é santo, e a gente se empenha então a evitar o pecado. Então, com o passar do tempo, então surgiu uma necessidade de separar então quais pecados então eram maiores, mais graves, e quais eram menos graves, que eram os chamados pecados mortais, aqueles graves, né? E os pecados menores, chamados venais. Simples. Ou seja, uma graduação. Então, na primeira categoria dos pecados graves, era supostamente algo que tinha consequência social, né? Na convivência. Então, aí entraria assassinato, roubo, adultério, idolatria, infanticídio, feitiçaria, assim por diante. Os chamados pecados venais ou menores seria falso testemunho, mentira, rancor, rixa, fraude, difamação, pequenas desonestidades, um jeitinho brasileiro, sabe? Então, é claro que essa divisão ela foi muito subjetiva no tempo em que ela foi criada, e ela não tem um embasamento bíblico, mas ficou no senso popular até hoje. A gente considera alguns pecados mais graves que outros. A própria lei do nosso país, né, apresenta isso. Enfim, mas com o passar do tempo, os cristãos começaram a tomar uma posição diferente com relação a esses pecados menores. O que aconteceu? Esses pecados menores, a gente pode negociar, a gente pode resolver, a gente não precisa de Jesus. Jesus vem para salvar a gente dos pecados maiores. E aí, então, Cristo ficava reservado, entre aspas, para os pecados maiores, e a gente resolvia os pecados menores. Não precisa de Cristo para resolver esses. Como é que se resolvia esses pecados menores? Você ia lá, se confessava, e aí você recebia uma penitência. E essa penitência, que era basicamente oração, ou boas obras, ou jejum, você pagava os pecados menores. Então você fazia a sua parte, Deus fazia dele. Então isso deu início à doutrina católica romana de penitência após a confissão. Então você ia lá, confessava, eu menti, fui desonesto no negócio, então Deus te perdoa, você vai lá, reza 10 Pai Nosso, você vai no orfanato tal, entrega uma cesta básica e está tudo certo. Então fazia parte do pacote. Então, isso começou a virar uma rotina na igreja. Então, os pecados menores a gente resolvia por si só. Só que com o tempo, essa associação então de penitência, de confissão e de purgatório, deu origem à crença de que o tempo de penitência podia ser abreviado. E a própria penitência podia ser resolvida. Como? Através da indulgência. O que é indulgência? É você ter o perdão de pecados. Como é que isso se resolvia? Você podia comprar o perdão de pecados, basicamente. Então, a partir do século XI, esse relaxamento da penitência, então, ele assumiu uma forma de que toda pessoa que cumprisse cada condição para ter o perdão,
era fácil, era só ela receber uma indulgência e ela estava perdoada. Na época, a aquisição de indulgência, ela era feita através de dinheiro. Então, se você tinha mais dinheiro, você podia comprar mais perdão. Você já deve ter ouvido o nome de João Testel. Se não ouviu, esse nome foi um padre que foi o principal, maior comerciante de indulgências do seu tempo. E ele dizia o seguinte: logo que a moeda no cofre cai, a alma sai do purgatório. Por quê? Porque você podia comprar indulgências para você e para quem já tinha morrido. Porque se a alma da pessoa estava no purgatório, era só comprar uma indulgência. O que era uma indulgência? Ele dava um papel assinado por ele, você ia lá se confessar, e aí para você receber uma penitência menor, daqueles pecados menores, você apresentava essa indulgência para o padre. E aí esse padre, diante da indulgência assinada pelo vendedor de indulgência, está perdoado. E não aplicava outra penitência, porque ele já tinha comprado a penitência. E isso funcionava para aquele que estava ali diante do padre, mas também ele podia comprar uma indulgência para quem já tinha morrido. Enfim, então essa era a situação. Então, a concessão de indulgência, a concessão de perdão, a troca de perdão por dinheiro, se transformou no comércio. Porque todos nós cometemos pecado. E muitas vezes a culpa nos domina. Então, a culpa geralmente faz você o quê? Buscar esse perdão, buscar se confessar, se colocar diante de Deus. Então, naquele momento, coisas que não podem ser vendidas, perdão, remissão dos pecados e expiação, estavam virando um comércio. Esse João Testel, ele vendia as indulgências na época para a construção da igreja lá, não é catedral, Basílica de São Pedro, na Itália, naquela época estava em construção, então retornava para a igreja, ou seja, por meio desse comércio, então aí há um retorno de comercialização. E se você lembrar de Jesus, quando ele entra no templo e ele vê o comércio na casa de Deus, o que ele faz? Ele vira as mesas, ele se ira. O fato é que, infelizmente, comercializar a fé não ficou restrito aos tempos medievais. Não ficou restrito ao século XIV, XV, XVI. Ainda existe hoje. Infelizmente, no meio chamado protestante, chamado evangélico, que saiu dessa situação de combate a esse tipo de coisa. Porque atualmente a gente ainda vê uma ênfase exagerada na doutrina do dízimo, porque se você não der o dízimo, as bênçãos de Deus não vão cair sobre a sua casa. Se você quer uma bênção, você tem que dar o dinheiro na casa de Deus, e dar para Deus te abençoar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, os sacerdotes católicos medievais vendiam o perdão celestial, mas muitos pastores modernos hoje vendem as bênçãos de Deus, prometem carro e casa àqueles que frequentam a sua igreja. É a mesma coisa. A gente às vezes não quer assumir, mas é igual. Não mudou nada. E apesar dessa diferença, o princípio é o mesmo. Benefícios concedidos por Deus em troca de dinheiro dado à igreja. Então, a ambos esses grupos, a nossa teologia reformada diz somente a graça. Somente a graça de Deus. A salvação é dom de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que o ser humano estava morto nos seus delitos e pecados. Que o ser humano sempre segue o curso do pecado. Está aí em Efésios 2 ainda, logo no começo, no versículo 1 e 2.
que nós estamos totalmente sujeitos ao pecado, às motivações pecaminosas, que se não fosse Cristo morrer na cruz e ressuscitar para nos dar vida e nos salvar, nós não poderíamos fazer nada, porque o morto não pode se salvar. O morto não pode fazer nada para que ele saia da condição de morto. Não tem o que fazer. Então, o ser humano que não conhece a Jesus, que não é regenerado, que é o ser humano natural, pela aplicação da graça comum, porque Deus concede graça a todos, ele pode amar sua família, pode ser um bom cidadão, pode cultivar virtudes, valores morais, às vezes até muito maior do que aquele que se diz crente, pode ser honesto, pode buscar justiça, pode lutar por coisas boas, aparentemente, é um bom cidadão, ser corajoso, mas nada disso isenta a pessoa da mancha do pecado. Nada disso. Essa mancha é própria da natureza pecaminosa. E por isso, tudo que nós fazemos, por melhor que seja, é imperfeito. Nós somos pecadores e o nosso salário, se você diante de Deus faz, Deus, eu quero o que eu mereço. Não faz isso não. Porque o que a gente merece é a morte. O que a gente merece é a morte, está lá em Romanos. Pelos nossos méritos, para receber vida, é preciso que Deus vá além dos nossos méritos, do que a gente pode fazer. Ele precisa dar aquilo que a gente não merece. E é justamente esse favor que a gente não merece, que a gente recebeu de Deus, que é a graça. A graça é um favor imerecido. Porque pelo nosso pecado nós merecíamos a morte. Por isso que Ele é generoso, por isso que Ele é multificiente, essa palavra que nós cantamos. Porque Ele vai além do que nós merecemos. Então, a salvação segundo a Escritura, ela não está fundamentada nos nossos méritos. Não é o que a gente pode fazer. A gente não consegue apagar pecadinho ou pecadão. O fato é que para Deus tudo é pecado. O fato é que somente os méritos de Jesus é que podem nos salvar. É somente Ele que faz com que nós sejamos justos, que Deus olhe para nós e veja alguma justiça, algo que o agrade. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele dá um bom motivo. Ainda nesse mesmo capítulo, no verso 1, ele dá para a gente um bom motivo pelo qual o homem natural é incapaz de obter a salvação sozinho, pelos seus próprios méritos. Ele diz que Deus nos deu vida estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Como eu já disse, um cadáver não pode fazer nada para tirar-se daquela condição de morto. Quando nós estávamos espiritualmente mortos, não era diferente. Porque é o Espírito de Deus que nos dá vida. Os méritos são de Jesus, da sua obra na cruz, porque Ele era inocente e tomou o nosso lugar de culpado. Então, a nossa salvação, ela custou muito cara. Ela custou o preço do sangue. É que o Dioraci orou, né? Deus pagou o preço pelo campo. E não foi barato. Então, a gente não pode continuar insistindo em que a gente pode dar alguma coisa para Deus, algum dinheiro na igreja, para que a gente tenha alguma coisa em troca. A Bíblia é clara. Então, não é por questão de incapacidade, não é porque o seu dinheiro é menos ou mais, é porque Deus dá de graça a quem Ele quer. Ele é Deus. Ele é soberano, é tudo dele, tudo está debaixo das mãos dele. Então, e é quem ele quer. Porque às vezes a gente pensa, né, e a gente pensa nessa questão de eleição. Então, quem é eleito? Só Deus sabe. Ele quem escolheu. Por quê? Nós não sabemos. Qualquer coisa que a gente tenha que agrade a Deus, vem de Cristo. Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos para que a gente possa usar para a honra e glória dEle.
O fato é que, infelizmente, nos dias de hoje, não é muito comum a gente ganhar algo de graça. Né? Às vezes tem aquela brincadeira, de graça, até injeção na testa. Pode ter certeza que alguém pagou por essa injeção. O fato é esse. Alguém pagou por aquilo. E a gente às vezes tem a ilusão de que, eu vou lá no SUS porque é de graça. Não é de graça. Você pagou, os seus impostos estão lá. Não tem nada de graça nos tempos de hoje. É ilusão a gente achar que ensino público é gratuito. Não é. É o dinheiro nosso, de cada cidadão que está sendo aplicado, bem ou mal, naquilo. Mas o fato é que nós criamos e nós estruturamos um mundo onde nada é de graça, tudo se paga. Alguém pagou. Alguém pagou por aquilo que a gente está usufruindo naquele momento. Tudo tem um preço. Mas nós não podemos ter essa mentalidade voltada para as questões da fé. Ou se você tiver, tenha claro, alguém pagou. Alguém pagou para você ser salvo, sim, mas foi Jesus. Não foi a gente. Tudo que a gente tem, através da palavra de Deus, que nos é caro, é por causa de Cristo. O preço foi preço de sangue. As pessoas, às vezes, a gente passa a pensar e acreditar que essa relação que a gente tem no mundo, que tudo a gente tem que pagar de alguma forma, a gente pode ter isso com Deus. E a gente se confunde. E a gente quer agir com Deus como a gente age na sociedade. E não dá. Porque cada vez mais, infelizmente, até dentro dos meios evangélicos, acredita-se que a salvação depende de nós. Depende do seu esforço, depende do seu método, porque você tem que ser fiel, você tem que estar lá todo domingo, senão você pode ainda perder. É Deus quem dá, é presente. Não é por causa do nosso bom comportamento, não é por causa da gente estar aqui todo domingo, não é porque a gente tem um coração bom. Não é, porque quem pensa dessa maneira acredita no fundo que a salvação é uma recompensa, que ela é um prêmio, e ela não é. O problema é que quem pensa assim vive inseguro, porque tem medo de perder. Porque na hora que você der uma bambeada, você corre o risco. Então, ser cristão torna-se algo penoso, algo cansativo. Eu tenho que ficar cumprindo regra, porque se eu não cumprir, eu vou perder. Vou deixar de ter aquilo. O meu esforço, então não existe paz, não existe tranquilidade. E Deus diz pra gente que Ele veio carregar os nossos fardos, e não dá pra gente mais fardo, né? Então o fardo dele é suave, é leve. Martinho Lutero, ele sentia isso antes dele começar, dele assim como data inicial e como aí o principal reformador, como a história nos coloca, né? Ele sentia isso antes da reforma. Antes ele pensava assim, que ele tinha que estar lá e ele tinha que se arrepender o tempo todo e ele tinha que fazer as coisas, porque se ele deixasse de fazer, Deus iria ficar irado com ele. Tudo dependia do que ele fizesse. No entanto, quando ele se depara com a Bíblia e ele descobre que é graça, né, ele muda a sua visão e ele entende que salvação não é recompensa, não é mérito. A salvação é presente, é dádiva, como nós lemos, pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar, numa outra linguagem. Ou seja, conforme a Bíblia nos apresenta, não depende de nós. Não depende. Não depende das nossas boas obras. Mas nós somos salvos para fazer boas obras. Então, a partir dessa salvação é que a gente começa a desenvolver boas obras. Não ao contrário. Eu não faço boas obras para ser salvo da morte eterna ou do inferno. Na verdade, porque eu fui salvo, porque Deus, não sei porquê, mas me salvou, me concedeu essa graça, agora eu vivo para Ele e eu faço boas obras para Ele. Então, como dizia o próprio Martinho Lutero, é impossível separar a fé e as obras.
é tão impossível como separar fogo e chama da luz. Então, o que nos salva, independentemente de nós, é o próprio Deus. Ele pagou o preço. Nós não merecemos, mas nós levamos o prêmio. Nós somos amados e nos tornamos filhos e filhas de Deus por causa do que Ele fez. Nós somos salvos por seu grande amor, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor de Deus. Não tem o que a gente fazer. É o amor que se revela a nós enquanto nós caminhamos durante essa vida. Deus oferece o seu amor na forma concreta a nós, através dos sacramentos. No batismo, na ceia. Quando nós celebramos o batismo de alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador e o confessa diante da igreja, ou quando alguém traz uma criança pela fé, assumindo um compromisso de que vai ensiná-la nos caminhos do Senhor, ou toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor até que Ele venha, nós podemos realmente ver o seu amor de forma concreta por nós. Mas esses sacramentos não salvam. Eles são meios de graça. Os meios de nós realmente nos sentirmos abraçados por Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Que a salvação é de graça. A salvação é presente gracioso de Deus. Não pode ser comprada ou conquistada por qualquer mérito humano. Somente a graça. Essa foi uma das bandeiras da Reforma Protestante, que valeu no século XVI e vale para a gente hoje ainda no século XXI. Apesar de 502 anos, é a doutrina bíblica que nós cremos, que nós levantamos bandeira, mas acima de tudo, que ela seja uma verdade na sua vida. Que você lembre que não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, mas é porque Ele é gracioso, porque Ele é benigno, porque Ele é bom. E aí então a gente agradece, a gente canta hinos e a gente bendiz o nome dEle e a gente participa todo domingo em comunidade porque a gente quer estar junto para ouvir, para se alimentar daquilo que Ele fez por nós, para cantar e bendizer louvores. Então as nossas obras passam a ser uma expressão da graça que nós recebemos. Que Deus nos ajude a ter isso no nosso coração sempre, a todo o tempo. Que Deus nos ajude e nos abençoe a darmos bons frutos. Que as nossas ações sejam bons frutos diante de tudo que Deus fez por nós. Amém?